Se você que está me ouvindo aí trabalha formalmente, muito provavelmente você esteve em casa hoje descansando pelo feriado de Tiradentes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem foi Tiradentes? Se você não sabe, fique aí no vídeo porque hoje eu vou contar para você quem foi Tiradentes e não só isso, mas vou contar para você como que a história dele pode ajudar a tua vida. Então fique comigo. Bem-vindos ao canal Construindo uma Vida Melhor. Eu sou o Vinícius e vamos lá então. Tiradentes foi um homem que viveu no Brasil, em Minas Gerais. Ele foi morto em 21 de abril de 1792. Foi morto por enforcamento. Um homem que sofreu, que lutou por um ideal e foi morto. Vamos lá. Por que Tiradentes foi morto? Na época, ali nos anos 1700, Tiradentes foi um homem que criou um movimento, fez parte de um movimento que foi a Inconfidência Mineira. E por que esse povo se rebelou contra a coroa, que era Portugal na época? Que era na época do Brasil colônia. Então, por que Tiradentes e outros demais que eu vou falar para vocês que se rebelaram? Na época, o Brasil sobrevivia basicamente da exploração mineral, do ouro. E Portugal cobrava o quinto na época, que era 20% de todo o ouro encontrado nas minas do Brasil, minerado, tinha que ser destinado a Portugal, como imposto. Mas chegou um momento que as minas começaram a fraquejar, não tinha mais tanto ouro, as pessoas trabalhavam, mas não encontravam ouro como antes. E Portugal começou a desconfiar que isso não era verdade, mas sim de que eles estavam escondendo o ouro para não pagar os impostos, assim como ninguém faz hoje, né? Mas vamos lá, esse não é o caso do vídeo. Então, o que acontece? Portugal determinou de que eles pagariam 100 arroba de ouro anual para Portugal. 100 arroba dá 1.500 quilos. E era uma grande quantidade. E como as jazidas de ouro fracassaram, eles não conseguiam pagar essa quantidade muitas vezes. Então, o que aconteceu? Foi instituído a chamada derrama. O que era a derrama? Os soldados portugueses da coroa vinham, revistavam as casas em busca de ouro e pegavam as coisas para completar os 1.500 quilos de ouro que eles queriam anualmente. E assim, isso foi gerando uma indignação, não só em Tiradentes, mas no povo. E isso causou ideias de libertação. Então vamos lá, quem foi Tiradentes? Ele é chamado Tiradentes porque ele foi um dentista que aprendeu com o tio dele, mas ele também era um militar. Se eu não me engano, o nome era Alferes, era um militar de baixa escala. Então ele não era nem uma pessoa pobre, mas também não era uma pessoa de alta escala, não tinha altas proteções. Ele se juntou ali a outros 13 homens, se eu não me engano, inclusive tinha um padre católico entre eles, e eles começaram com essa ideia de se rebelar, influenciados pelo iluminismo na época, que alguns aprendiam nas escolas em Portugal, e acabaram que vieram construindo esse pensamento. Veja bem o que eu estou falando aqui. Eles vieram construindo esse pensamento. E eles chegaram estavam construindo isso para poder buscar uma libertação, porque eles estavam se sentindo, o povo todo estava sofrendo com isso, sofrendo com Portugal, pagando esse imposto que era altíssimo para eles na época, e sofrendo com revistas nas casas, e imagina como se isso se tornou um medo da população. Então, Tiradentes foi um líder que acabou não sendo líder, porque na época
tinha um homem que conhecia o que estava sendo tramado por esses homens, planejado, que eles estavam firmando em seus pensamentos e planejando, mas ele devia um valor para a coroa que, se trazido para os dias atuais, dá cerca de R$ 1 milhão. E o que ele fez? Ele entregou o nome dessas pessoas que estavam com essas ideias. Foi a primeira delação premiada que teve no Brasil. Então ele entregou esses nomes, e a coroa, na época, os soldados vieram, prenderam todos eles, e vários deles negaram. Mas Tiradentes não negou. Ele sustentou o ideal que ele tinha, a ideia que foi construída de uma liberdade do povo brasileiro. E a liberdade da coroa, a liberdade de Portugal. Então, como Tiradentes sustentou essa ideia, ele foi levado à morte por enforcamento. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E além do enforcamento, ele foi esquartejado após o enforcamento e partes do seu corpo foram colocadas em pontos estratégicos de Minas Gerais para servir de referência, tipo assim, para aqueles que olhassem e falassem, não se rebele contra a coroa. Aqueles que se rebelarem, é isso que pode acontecer. Mais ou menos nesse sentido. Então essa foi a história de Tiradentes. Isso ficou por basicamente 100 anos esquecido. E ali, quando foi proclamada a República, logo após foi instituído a lembrança de Tiradentes, e hoje a gente tem mais de 600 ruas, se eu não me engano, com o nome Tiradentes. Temos praças, estátuas, monumentos dele. Então, assim, realmente ele é um homem muito lembrado no Brasil hoje, mas que na época ele foi confundido, talvez tido como um louco, mas hoje ele é tido como um herói. Agora, essa é a segunda parte do vídeo. O que Tiradentes pode ensinar para a tua vida? Veja bem, Tiradentes foi um homem que teve uma ideia. Tudo isso que ele fez começou com uma ideia em sua mente, um pensamento que foi sustentado. Estamos vindo aqui na linha que estamos falando nos outros vídeos. Então, essa foi uma ideia sustentada em sua mente e ele desenvolveu aquilo até chegar a esses fatos. Veja bem que uma ideia pode te levar muito longe ou pode destruir a sua vida. A princípio, o que aconteceu com Tiradentes foi algo ruim. Ele perdeu a sua vida. Mas hoje, ele é tido como um herói. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é de que uma ideia, um pensamento sustentado em tua vida é no que a tua vida se transformará. Então veja bem, talvez hoje você tenha uma ideia, você tenha um plano e as pessoas que estão à tua volta não acreditam naquele plano, acham que você está fora da realidade, aquilo não vai dar certo. Mas veja bem, você tem que analisar os fatos, não ouvir só as pessoas, porque muitas vezes as pessoas que estão se passando por amigos e te aconselhando, na verdade o que eles querem no profundo é de que isso não dê certo na tua vida, para que você não ultrapasse eles, para que você seja no máximo o nível deles. Porque uma coisa que pode causar inveja nas pessoas é quando ela vê alguém próximo passar ele, conseguir ir à frente. Então veja bem, Tiradentes foi um homem que construiu essa ideia, assim como você pode ter uma ideia, você que está me ouvindo aí, e levar isso em frente e construir uma grande coisa, ter uma grande oportunidade em tua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, todas as pessoas que causam inovações, no começo é tido como algo estranho. Estranho porque é fora do comum, é fora da realidade.
Depois que a pessoa lutou, muitas vezes sozinha, ou com poucas companhias, poucas pessoas que acreditaram nela, que apoiaram ela, quando a pessoa lutou e venceu na vida, cresceu, aí aparece um monte de pessoas para dizer que, para parabenizar, você conseguiu. Mas lá atrás, quando aquilo era só uma ideia diferente de toda a realidade, a pessoa não teve apoio. Então guarde isso para você. Se você tem uma ideia, tem um plano, sustente isso em sua vida. Não vá atrás de qualquer ideia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você olhar com sabedoria, ter sabedoria, discernimento, estude sobre o assunto e se aquilo realmente fizer sentido, você ver que é algo que pode mudar a sua vida, vá em frente, mesmo que pareça que é algo totalmente fora da realidade, tá bom? Todos que construíram alguma coisa grande e diferente do que já existia, tiveram que passar por esse caminho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu tenho um roteirinho que eu tinha deixado para vocês aqui. Então, o que você deve fazer? Observe os seus pensamentos. Preste atenção no dia a dia, no que você está fazendo. Porque quando você observa seus pensamentos, você consegue ter mais clareza sobre eles. Porque você começa a olhar, eu estou pensando isso, mas por que eu estou pensando isso? Daí você começa a analisar. Mas veio essa ideia. O que eu posso fazer com essa ideia? Não fique só num pensamento automático. Deixa eu te falar outro ponto aqui. Veja bem, se as pessoas continuassem naquela ideia que estavam, Portugal descobriu o Brasil, colonizou a gente e a gente tem que continuar pagando os impostos para Portugal. Se não tivesse tido essas pessoas de coragem, que lutaram, entregaram até suas vidas, será que hoje talvez não seríamos ainda uma colônia de Portugal? Pagando impostos para eles, sem ter se desenvolvido? Então veja bem, essas pessoas, que um deles foi Tiradentes, que começou aí, que foi parte do movimento, eles conseguiram sustentar uma ideia, acreditar naquilo e ir em frente. Porque o que eu quero trazer para você aqui? Talvez algo que você ouviu, uma ideia inicial de que não é possível realizar alguma coisa. Você aprendeu daquele jeito. Eu falei já em outros vídeos que quando você ouve novas coisas, tem contato com novas pessoas, tem novas experiências, a tua mente se abrirá para aquilo. Porque, então, comparando aqui com o caso de Tiradentes, se ele continuasse olhando, esse é o normal do Brasil, nós somos uma colônia e fazer o quê? Temos que continuar pagando imposto, já que meus pais pagaram e todo mundo pagou antes aí, por que eu vou fazer diferente? Mas não, ele começou a pensar, isso não é o correto, nós estamos entregando tudo para Portugal aqui, uma grande parte, a gente pode deixar isso aqui no nosso país e desenvolver o nosso país. E então o que aconteceu? Ele começou a reunir ideias com mais pessoas. Então, talvez aí você que tem uma ideia, comece a trabalhar ela, comece a pensar ela, comece a conversar com outras pessoas sobre isso e quem sabe essa ideia se transforme em algo grande. Uma ideia forte muda o seu destino. É isso que eu quero te dizer, te enfatizar com essa história de Tiradentes. A ideia de Tiradentes mudou o destino dele. Vinícius, mas mudou para ele morrer. Aí morreu, perdeu a vida. Tudo bem, ele perdeu a vida, mas veja o legado que ele deixou. E eu estou trazendo aqui a essência da mensagem de Tiradentes para você. O que Tiradentes fez foi algo que para ele, no momento, foi muito ruim. Ele perdeu a vida, foi preso, perdeu a vida por enforcamento, não teve nem a dignidade de ter um sepultamento depois. Foi colocado os pedaços de seu corpo por vários lugares. Mas ele deixou um legado. Então, se você tem uma ideia, use, analise, veja se essa ideia faz sentido e vá em frente. Ela pode mudar a sua vida. Veja exemplos de grandes empresários. Eles mudaram a vida com uma ideia.
Pegue Elon Musk. Quem que fez o que Elon Musk já fez até hoje? Pegue o dono do Facebook, que é o Mark Zuckerberg. Uma ideia que surgiu lá atrás. Se você pegar outros, você vai ver que tem muitos exemplos. São pessoas que tudo começa com pensamentos. Só que daí esses pensamentos foram sustentados, como eu disse nos outros vídeos, eles acreditaram que aquilo era possível, eles foram em frente, eles trabalharam. Após eles ter sustentado na mente de que aquilo era possível, eles tomaram ação, não ficaram de braços cruzados e foram em frente e conseguiram construir grandes impérios. Não estou dizendo que tudo que você fizer vai dar certo, mas tenha certeza de uma coisa: se você tem uma ideia e você não der o primeiro passo, eu tenho certeza de que ela nunca vai dar certo. Isso eu posso afirmar com categoria para você. Agora, se você der o primeiro passo por ela, acreditar, der o primeiro passo, a chance daquilo dar certo é muito maior. Muito, muito maior. Então, vá em frente. Quais ideias estão guiando a sua vida hoje e você nem percebeu ainda? Isso que eu queria deixar enfatizado também aqui para você. Talvez as ideias que você tem são crenças limitantes, coisas que você ouviu de que não é possível. A gente nasceu pobre e a gente não pode mudar de vida. A gente nasceu aqui nesse lugar. Eu falo de mim, eu nasci aqui no interior, numa cidadezinha bem pequena. Não tem chance, tem que sair daqui se você quiser alguma coisa. Não é assim. Eu sou prova disso. Deus me deu uma oportunidade de um trabalho aqui, assim como talvez você que está me ouvindo no interior aí, você pode conquistar grandes coisas no interior, tá bom? Então fica essa mensagem para você, que uma ideia pode transformar a sua vida ou pode destruir a sua vida. Mas analise ela antes, firme isso em seus pensamentos, em sua mente e vá em frente. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like para que assim possa me ajudar e para que faça o YouTube entender que esse vídeo é importante e possa entregar para mais pessoas. Deixe seu comentário também aí, comente aí se você conhecia a história de Tiradentes ou não e se você tinha pensado por esse lado. Lembre-se bem, sustente uma ideia como Tiradentes sustentou e ela mudará a sua vida. Até a próxima.